Sinto-me grato pela oportunidade de estar com vocês hoje neste magnífico centro de conferências. Por maior que seja esta congregação, é apenas uma fração dos milhões que verão, ouvirão e lerão as palavras proferidas nesta grande conferência. Evidentemente, sentiremos muita falta do nosso amado presidente Gordon B. Hinckley. Somos todos melhores graças à sua influência. A igreja está mais forte graças à sua orientação. De fato, o mundo é um lugar melhor por termos tido um líder como Gordon B. Hinckley. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a nossa nova primeira presidência. Conheço o presidente Monson há muito tempo. Ele é um vigoroso homem de Israel que foi preordenado para presidir esta igreja. Ele é muito conhecido por suas histórias e parábolas cativantes. Mas nós, que o conhecemos melhor, sabemos que sua vida é um exemplo prático da aplicação dessas histórias. Embora seja um grande mérito seu, o fato de que muitos dos grandes e poderosos desse mundo o conheçam e honrem, talvez seja um tributo ainda maior, o fato de que muitos dos humildes o chamem de amigo. O presidente Monson é inteiramente bom e compassivo. Suas palavras e ações são exemplo da preocupação com cada pessoa. O presidente Aaron é um homem sábio, culto e espiritual. Ele é conhecido e respeitado não apenas na igreja, mas pelos que não são da nossa religião. Ele é um tipo de homem que, quando fala, todos escutam. Ele engrandeceu o nome Eyring. Conheci o presidente Uhdorf quando eu era presidente da área na Europa. Desde o momento em que o conheci, reconheci nele um homem de imensa profundidade espiritual e tremenda capacidade. Soube que a mão do Senhor estava sobre ele. Há 23 anos, tive a honra de chamá-lo para servir como presidente de destaque em Frankfurt, na Alemanha. Ao observá-lo ao longo dos anos, notei que tudo que foi colocado sob sua direção teve sucesso. O Senhor está com ele. Quando penso no presidente Uhdorf, duas palavras me vêm à mente. Alle wohl, que significa em alemão, tudo vai bem. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele estava cercado por multidões e falou a milhares, mas sempre se preocupou com as pessoas individualmente. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, disse ele. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Esse ensinamento se aplica a todos os que os seguem. Recebemos o mandamento de buscar os que se perderam. Temos que ser guardiães de nosso irmão. Não podemos negligenciar esse encargo que recebemos do Salvador. Precisamos nos preocupar com a ovelha perdida. Hoje gostaria de falar sobre aqueles que se perderam. Alguns por serem diferentes, alguns por estarem cansados e alguns por se desviarem do caminho. Eles não se sentem parte do grupo. Talvez por serem diferentes. Eles sempre se afastem do redil. Eles podem ser diferentes dos que estão ao seu redor na aparência ou no modo de agir, pensar e falar. E às vezes os faz sentir que não fazem parte do grupo. Concluem que não são necessários. Vinculada a essa falsa percepção, essa é a crença errônea de que todos os membros da igreja devem parecer, falar e agir de modo semelhante. O Senhor não povoou a terra com uma vibrante orquestra de personalidades para apenas valorizar os flautins do mundo. Todo instrumento é precioso e contribui para a complexa beleza da sinfonia. Todos os filhos do Pai Celestial são diferentes entre si em algum aspecto, mas cada um tem o seu belo som que acrescenta profundidade na beleza da sinfonia. Todos os filhos do Pai Celestial são diferentes entre si em alguns aspectos, mas cada um tem o seu belo som. Em si, essa variedade da criação já é um testemunho de como o Senhor valoriza todos os filhos. Ele não dá mais valor a um homem do que a outro, mas convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia nem quer que o procure negro e branco, escravo, livre, homem e mulher.
Lembro de quando eu era jovem, havia um menino mais velho que era física e mentalmente deficiente. Ele tinha um problema de fala e caminhava com dificuldade. Os meninos costumavam zombar dele. Eles o provocavam, atormentavam, às vezes até fazê-lo chorar. Ainda ouço sua voz. Vocês não estão sendo bons comigo, dizia ele. Assim, eles o ridicularizavam e empurravam e faziam piadas a seu respeito. Certo dia não consegui mais suportar aquilo. Embora só tivesse 7 anos de idade, o Senhor me deu a coragem de enfrentar meus inimigos. Não toquem nele, disse para eles. Parem de zombar dele, sejam bondosos. Ele é filho de Deus. Meus amigos recuaram e foram embora. Na época, me perguntaram se minha ousadia colocaria em risco minha amizade com eles. Mas aconteceu o inverso. Daquele dia em diante, meus amigos e eu nos tornamos mais próximos. Eles mostraram mais compaixão pelo menino e tornaram-se seres humanos melhores. Pelo que sei, nunca mais o provocaram. Irmãos e irmãs, se simplesmente tivéssemos mais compaixão pelos que são diferentes de nós, isso amenizaria muitos dos problemas e aflições do mundo atual. Because some are lost, because they are weary, it's easy to feel overwhelmed. Alguns estão perdidos por estarem cansados. É muito fácil sentir-nos sobrecarregados, com todas as pressões, exigências e tensões que enfrentamos a cada dia. Não admire que fiquemos cansados. Muitos ficam desanimados por não terem conseguido atingir o seu pleno potencial. Outros simplesmente se sentem fracos demais para contribuir. E assim, quando o rebanho segue em frente de modo gradual e quase imperceptível, alguns ficam para trás. Todos já se sentiram cansados e oprimidos em uma ocasião ou outra. Parece que me sinto mais assim agora do que quando era mais jovem. Joseph Smith, Brigham Young e até Jesus Cristo sabiam o que significava ficar cansado. Não quero subestimar o peso do que os membros da igreja carregam sobre os ombros, nem minimizar as provações emocionais ou espirituais que enfrentam. Elas podem ser pesadas e muitas vezes são difíceis de suportar. Tenho, porém, um testemunho do poder revigorante do Evangelho de Jesus Cristo. O profeta Isaías proclamou que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quando me sinto cansado, lembro-me das palavras do profeta Joseph Smith. Não prosseguiremos então grande causa? Ide avante, não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, que as matas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor, e que todos os filhos de Deus gritem de alegria. Para vocês, membros da igreja que ficam para trás, por sentirem-se deslocados, rogo que deem um passo adiante e ponham-se a trabalhar. Mesmo quando se sentem que a sua ajuda pouco contribua para a obra. A igreja precisa de vocês. O Senhor precisa de vocês. Lembre-se de que o Senhor com frequência escolhe as coisas fracas do mundo para realizar seus propósitos. Para todos os que estão cansados, que as palavras consoladoras do Senhor lhes sejam um alento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confiemos nessa promessa. O poder de Deus pode infundir energia e vigor em nosso corpo e espírito. Peço que buscam essa bênção do Senhor. Acheguem-se a Ele e Ele se achegará a vocês. Pois prometeu que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando nos preocupamos com os que estão cansados, socorremos os fracos e erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. Os líderes dedicados da igreja atentam para as limitações de cada pessoa, mas estão ávidos por empregar o pleno potencial do vigor e da capacidade dos membros. Líderes, ensinem e apoiem, mas não pressionem os membros a correr mais rápido ou trabalhar mais do que as forças permitem. Lembre-se, às vezes, aqueles que começam mais devagar são os que vão mais longe. Alguns estão perdidos por se desviarem do caminho. Com exceção do Senhor, todos cometemos erros. A questão não é de saber se cairemos ou tropeçaremos, mas sim como reagiremos. Alguns se afastam do redil depois de cometerem erros. Isso é muito triste. Sabiam que a igreja é um lugar em que as pessoas imperfeitas se reúnem, mesmo com todas as suas fraquezas mortais, e se tornam melhores?
Todos os domingos, em todas as capelas do mundo, encontramos homens, mulheres e crianças mortais e imperfeitos, que se reúnem em fraternidade e caridade, esforçando-se para tornarem-se melhor, para aprender por meio do Espírito e incentivar a apoiar uns aos outros. Nunca vi nenhuma placa na porta de nossas capelas com os dizeres "Entrada permitida somente para pessoas perfeitas". É por causa de nossas imperfeições que precisamos da Igreja do Senhor. É nela que as doutrinas de redenção de Cristo são ensinadas e suas ordenanças de salvação são ministradas. A Igreja nos ensina, incentiva, motiva a ser melhores pessoas e mais felizes. O Senhor sabe que cometeremos erros. É por isso que Ele sofreu por nossos pecados. Ele quer que voltemos a nos erguer e nos esforcemos para melhorar. Há alegria entre os anjos de Deus pelo pecador que se arrepende. Para vocês que se afastarem por terem sido ofendidos, peço que deixem sua mágoa e raiva de lado. Peço que encha o coração de amor. Há um lugar para vocês aqui. Venham, juntem-se ao redil, consagrem suas habilidades, talentos e aptidões. Vocês se aperfeiçoarão com isso, e outros serão abençoados por seu exemplo. Para os que se afastaram por causa de questões de doutrina, não podemos pedir desculpas por pregar a verdade. Não podemos negar a doutrina que nos foi dada pelo próprio Senhor. Em relação a isso, não fazemos concessões. Entendo que às vezes as pessoas discordem da doutrina. Podemos até chegar a ponto de chamá-la de loucura, mas repito as palavras do apóstolo Paulo, que disse que às vezes as coisas espirituais podem parecer loucura para os homens. Apesar disso, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Na verdade, as coisas do Espírito são reveladas pelo Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Testificamos que o Evangelho de Jesus Cristo está na terra hoje. Ele ensinou a doutrina de seu Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Sei que cada um de vocês se preocupa com um ente querido. Ofereça-lhe incentivo, serviço e apoio. Ame-o. Seja bondoso com ele. Em alguns casos, ele voltará. Em outros, não. Mas em todos os casos, sejamos dignos do nome que tomamos sobre nós. Sim, o nome de Jesus Cristo. A todos os habitantes desse mundo, ergo a voz em solene testemunho de que Deus vive e que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Rei. Ele restaurou sua verdade, seu Evangelho, por intermédio do profeta Joseph Smith. Ele fala a seus profetas e apóstolos. O presidente Thomas S. Monson é o ungido do Senhor da Igreja hoje. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.